Giornale Giovanna Felice, edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Olá! Para celebrar o mês do advogado, o Giornale exibe esta edição especial, prestando a sua homenagem aos profissionais que trabalham em defesa da justiça e da lei. Nosso respeito a todos que batalham por uma sociedade mais justa. Sem o advogado, a democracia é imperfeita e a noção de liberdade acaba se extinguindo. Apresento a você, caro telespectador, os convidados desta célebre edição. A constante luta por preservar valores fundamentais da nossa sociedade, como democracia, ética, cidadania, levou-os a assumir, em janeiro de 2022, o meritoso cargo de presidente e vice-presidente da maior entidade representativa da sociedade civil organizada na região central do estado. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, Rio Grande do Sul. Instituição com 91 anos de existência. O Giornale recebe com deferência doutora Juliane Miller Korb e doutor Leonardo Sagrilo Santiago. O Giornale edição especial está no ar. Doutora Juliane Miller Korb é a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, sendo a segunda mulher a assumir o prestigiado cargo em 9 décadas, entidade onde atuou como vice-presidente. É sócia e fundadora do escritório Korb Advocacia, especialista em direito militar, atuando há mais de uma década na área em todo o território nacional. É graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unijuí, pós-graduada em Direito Militar pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Direito Tributário pela Anhanguera Uniderp, mestranda em Direito das Relações Internacionais pela UD, professora universitária. Atuou como coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Militar da OAB Seccional RS, e também como juíza titular presidente da Junta de Justiça Desportiva de Ijuí. Na OAB Subseção Santa Maria, assumiu várias frentes. Doutora Juliane forma opinião em veículos de comunicação de Santa Maria. Dr. Leonardo Sagrilo Santiago é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, sócio e fundador do escritório Leonardo Santiago Roger de Castro, formado em Direito pela Universidade Franciscana. Soma mais de 10 anos de experiência na advocacia criminalista, com forte atuação no Tribunal do Júri. É especialista em ciências criminais, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, professor da Universidade Franciscana, UFN, e Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS. Professor de pós-graduação e coordenação da Escola Criminalista em Porto Alegre. Dr. Leonardo Sagrilo Santiago forma opinião em veículos de comunicação de Santa Maria. Uma grande honra recepcioná-los aqui em nossos estúdios, ilustríssimos presidente e vice-presidente da OAB Subseção Santa Maria, nesta elegante homenagem à nobre classe dos advogados e compartilhando conhecimentos aqui com nossos telespectadores. Meus cumprimentos pela brilhante atuação na carreira da advocacia e pelo mês do advogado. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigada. Satisfação estar contigo, Giovana, nesse momento especial, né, o mês de agosto, comemorando então o Dia do Advogado, da Advogada, uma satisfação em podermos falar com a advocacia e com a comunidade santamariense como um todo. E já quero de antemão deixar os meus parabéns, os meus cumprimentos a toda a advocacia santamariense por essa data, que deve ser sim celebrada e comemorada, não só no mês de agosto, no ano inteiro, mas de uma forma mais especial nesse mês que é dedicado à nossa profissão. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, Giovana, pelo espaço, né? Acho que é importante a gente conversar com a comunidade sobre a importância do advogado, a importância da advogada, conversar com nossos colegas. Hoje nós estamos com mais de 4.000 advogados aqui em Santa Maria, então é importante que os veículos de comunicação nos ajudem também a conversar com os colegas, né? A gente está aí passamos já da metade da nossa gestão e numa gestão que a gente visa, tanto eu quanto a Juliane, estabelecer um protagonismo do advogado com a união dos advogados. Enfim, a OAB, pelo menos essa tem sido a nosso grande objetivo, que o advogado se sinta em casa na OAB e veja na OAB alguém que trabalha por ele. Então, ter esse espaço para conversar nesse mês, que é o mês da advocacia, é muito importante. A gente só tem a agradecer a TV Santa Maria, ao teu programa, e que os advogados e as advogadas de Santa Maria se sintam cada vez mais, apoiados pela OAB, porque é isso a grande razão da OAB existir. Nós que agradecemos a brilhante presença de vocês aqui, e quando você fala e quando nós falamos em mais de 4.000 advogados, é um número considerável. Certeza. Temos muito trabalho pela frente. 1,5% da população, né, de Santa Maria é advogado ou advogada. É impressionante. Estamos vivenciando 91 anos de existência da OAB Santa Maria e já pelo período de 1 ano e meio, né, ambos dirigem a entidade. Como vocês vislumbram e descrevem esse momento atual da subseção Santa Maria? É um momento de muita construção, né? Nós estamos fazendo entregas importantes para a advocacia, entregas importantes para a sociedade e viemos de um momento muito crítico, talvez do pior momento da advocacia, né? Um ano de 2019 que nós tivemos greve do judiciário. Anteriormente a esse período nós já tínhamos, uma morosidade judicial e uma questão pré-estabelecida junto ao âmbito judicial de mais de uma década, né, com problemas de falta de estrutura, servidores. Como eu disse, em 2019 tivemos uma greve do judiciário, depois iniciamos um período pandêmico, né? Então, começar uma gestão no ano de 2022, saindo do período pandêmico, iniciando, numa retomada, numa normalidade, é um desafio muito grande e considerável. Aliado ao fato da representatividade, do tamanho da OAB, do tamanho da instituição, junto, né, à comunidade, tudo que ela representa, não só para a advocacia, mas para a sociedade santamariense como um todo, também é de muito desafio. Mas nós estamos conseguindo fazer muita entrega para a advocacia, porque somos entendedores que essa gestão precisa ser compartilhada com toda a advocacia. Hoje nós temos mais de 48 comissões no âmbito da subseção, são 27 representações nos conselhos municipais, debatendo todos os temas técnicos de interesse da sociedade santamariense. Então, a OAB emite parecer e tem participação em discussões sobre transporte, educação, saúde, segurança, né? Tudo aquilo que está intimamente ligado à comunidade, é uma entrega que a advocacia faz. São praticamente 1.000 colegas, então desses 4.000 advogados e advogadas, são praticamente 1.000 colegas dentro do âmbito da subseção, prestando serviço através das comissões temáticas, nos mais variados eixos. Isso nos traz muito conforto, muita segurança, né? De saber que nós temos 25% pelo menos dos colegas inscritos diretamente ligados à instituição, prestando um trabalho, fazendo entregas para a advocacia, e sabemos que os nossos desafios ainda são grandes, né? Nós precisamos cada vez mais trabalhar na capacitação, na qualificação da advocacia, numa entrega permanente agora de um novo modelo de trabalho, né, onde a advocacia vem se readequando, se reestruturando. O judiciário mudou muito, né? Hoje nós temos tecnologias, nós temos a questão digital que está inserida, em que os escritórios tiveram que se adaptar, o profissional teve que se qualificar de uma forma diferente, teve que investir em tecnologia, teve que ter uma nova forma de olhar para o seu escritório, uma visão mais empreendedora também, para estar sempre inserido no mercado de trabalho, aliado sempre ao fortalecimento das prerrogativas funcionais, né, dos nossos advogados e advogadas, que é importante que se diga para toda a sociedade no momento que a gente celebra, que é uma conquista fundamental para a sociedade como um todo, a prerrogativa funcional do advogado.
E digo isso porque as prerrogativas não pertencem ao advogado. As prerrogativas funcionais são para o que o advogado tenha condições de trabalhar, são detentores então das prerrogativas, mas são em favor de toda a cidadania. Quando a advocacia, o advogada, ele é fortalecido, significa que o direito daquela pessoa que ele está representando está sendo fortalecido. Aquela pessoa, aquela procuração que é outorgada, seja CPF, seja CNPJ, ela está tendo voz, está tendo vez. Então, a toda a sociedade interessa, né, que a advocacia seja fortalecida, seja respeitada, que as prerrogativas funcionais sejam observadas. Então, além de cuidar da advocacia, de uma melhoria da profissão, da observância das nossas prerrogativas funcionais, aliado a tudo isso, a gente também tem uma entrega muito grande para a sociedade como uma devolutiva de todo esse conhecimento que nos foi emprestado. E esse trabalho que a doutora Juliane fala, muitas vezes ele é muito silencioso, Giovana, né? E a gente não consegue externar e nem compartilhar com todos os 4.000 colegas, apesar de ser o nosso anseio que todos eles entendam e compreendam e vejam o que é feito no âmbito da OAB, mas é um trabalho que muitas vezes é uma reunião com um juiz porque existiu uma situação que pode ter violado uma prerrogativa de um profissional. É uma reunião com advogados, são reuniões com os delegados, são reuniões com os promotores. Então, é um trabalho que a OAB faz que isso não aparece no jornal, isso não cabe nas redes sociais, porque às vezes são assuntos que dizem respeito ao profissional. Sim. Então, é um trabalho bastante artesanal, porque ele trabalha com a individualidade daquela pessoa e, ao mesmo tempo, é uma instituição que tem uma importância muito grande na sociedade, porque ela acaba entrando nesses diversos lugares, né? Por exemplo, nós temos essas representações municipais, e é claro que não tem como eu e a doutora Juliane estar nessas representações, são advogados, são pessoas que fazem esse trabalho gratuito, são pessoas que se doam à instituição para que a gente tenha hoje essa instituição com a força que a OAB tem. Mais do que isso, para além desse trabalho silencioso que às vezes os colegas, enfim, as pessoas e a própria sociedade não conseguem ver, existe um trabalho sim que a sociedade vê e que os colegas conseguem enxergar. Nós temos aqui em Santa Maria hoje uma lei que estabelece a primeira semana de outubro como a semana da Constituição. Essa lei surgiu lá dentro da OAB. Nós, enquanto advocacia, nós pedimos ao parlamento que fizesse uma lei que estabelecesse a primeira semana de outubro como a semana da Constituição, sabendo que a nossa democracia, a nossa Constituição, ela precisa ser sempre protegida, e a OAB tem um papel importante nisso. A gente se propõe ao parlamento estabelecer essa lei para a gente levar até os colégios, as escolas, a própria praça, para conversar com as pessoas sobre esses direitos e garantias. Como outros tantos projetos que a OAB faz. Então é importante que a gente tenha sempre essa compreensão. Apesar de algumas coisas a gente conseguir enxergar, existe um trabalho sendo feito da OAB de cuidado com a prerrogativa, e essa é a maior bandeira da OAB. Por mais que a OAB tenha, assim, um trabalho muito importante com a cidade como um todo, ela tem uma bandeira e uma finalidade que ela não pode esquecer, que é proteger o advogado, que é defender as prerrogativas profissionais. E isso a gente tem o maior orgulho, eu e a doutora Juliane sempre está conversando, porque a gente acaba defendendo quem defende o direito das pessoas, que são os advogados, esses mais de 4.000 colegas que nós temos aqui em Santa Maria. Então, quero utilizar desse espaço, Giovana, para falar, para novamente ratificar isso para os advogados. Contem com a OAB, porque a OAB ela tem o maior orgulho de servir ao advogado. E o mês de agosto é realmente um mês representativo para a classe jurídica, né? Para o segmento jurídico, comemora a classe profissional que traz no seu baluarte a defesa, né? A defesa para que toda a sociedade seja respeitada em seus direitos, correto? O que corrobora com o seu posicionamento, doutora Juliane, corrobora com seus esclarecimentos, doutor Leonardo. E verifica-se com suas colocações que a OAB, ela realiza um trabalho ininterrupto, né, que tem expressão, na qual imprime a personalidade dos seus gestores. Isso é fruto da dedicação, da intensidade com que as questões levantadas aqui estão sendo tratadas, né? Já falamos alguns desafios, né? A doutora já elencou alguns desafios, você também, doutor Leonardo, mas quais os maiores desafios e as importantes conquistas que podemos mencionar na sua gestão? Bom, é importante que a gente compreenda que a OAB, a gente representa aqui a subseção, ou seja, essa representação desses mais de 4.000 advogados.
Nós estamos vinculados, obviamente, à seccional, que é a OAB do Rio Grande do Sul, que hoje está à frente do Dr. Leonardo Lamáquia, e a OAB federal. Então, todas as articulações e os movimentos que são feitos, eles são sempre feitos de uma forma que vise a união da subseção, da seccional e da OAB federal. Existem algumas questões e alguns avanços, por exemplo, algumas semanas atrás a doutora Juliana esteve em Porto Alegre para conversar com o Tribunal do Trabalho, visando abrir mais uma vara do trabalho na Justiça do Trabalho de Santa Maria. O que é isso? Esse é um trabalho que é feito em conjunto da subseção com a seccional para atender o advogado aqui de Santa Maria. Então, muitas são esses movimentos que a gente faz, sobretudo pelas comissões. É muito importante que a gente deixe claro isso, Giovana, para os nossos colegas. Esse trabalho, e na dimensão que a OAB se propõe, é impossível fazer só a diretoria fazer esse trabalho. Então, se a gente consegue hoje ter bons encaminhamentos, por exemplo, na advocacia criminal, alguns encaminhamentos na Justiça do Trabalho, alguns encaminhamentos frente a algumas outras demandas, como a própria vara de família e assim por diante. Hoje mesmo estávamos conversando com o diretor do foro. É importante que o advogado saiba que isso não é uma conquista da diretoria, isso é uma conquista da advocacia, porque existem muitas pessoas que por vezes não aparecem e que fazem esse trabalho de trazer para a diretoria, de trazer essas situações que conseguem perceber no dia a dia. Então, esses avanços que a gente faz em conjunto com a seccional, em conjunto com a OAB federal, são situações que nascem muitas vezes nas comissões da subseção. E uma das grandes conquistas que eu acho que a gente consegue trazer, Giovana, é que a gente tem tentado, das mais variadas formas, unir a classe. Porque nós passamos por um período de pandemia, a doutora Juliane falou isso, destacando esse período bastante complicado que toda a humanidade teve. Só que num retorno que a gente teve da abertura dos fóruns, dos tribunais, enfim, não se abriram mais durante o turno da manhã e já se estabeleceu quase que 100% de um processo eletrônico. O que isso tirou? Isso tirou o convívio dos colegas. E aí, cada vez mais, uma profissão que é muito solitária, ela ficou mais solitária ainda. Porque aquele colega que tu enxergava antes, quando tu ia fazer uma audiência, ou quando tu ia no fórum pegar uma carga num processo, tu não enxerga mais. E aí parece que tu tá brigando contra uma série de situações, contra um sistema que muitas vezes ele se apresenta lento em algumas áreas, parece que tu tá sozinho. Então, qual que é a nossa grande... o que a gente tem visto assim como uma grande conquista que a gente tem conseguido? A gente tem tentado cada vez mais trazer o advogado para a OAB. E ali, inventando e reinventando algumas coisas, sim, para que o advogado venha para a OAB, perceba que existem outros colegas que também passam por essa situação e consiga, na união da classe, a gente conseguir alguns avanços que são importantes para toda a advocacia. Perfeito. Nós temos muitas conquistas, muitas coisas boas a comemorar, muitos desafios também. É engraçado porque a gente não conversou antes da entrevista, né, a respeito do que falaríamos, enfim, não precisa. Porque, de fato, se pudermos pensar no maior legado e naquilo que a gente tem para comemorar e para falar depois de tantas conquistas que a gente pode nominar, com conquistas estruturais, com entregas para a advocacia de condições dignas de trabalho, de essas entregas legislativas, de conquistas de procedimento, de conquistas de prestação jurisdicional, de postos avançados, tudo isso passa por conseguir olhar o colega enquanto colega. Sabermos que nós não temos ali adversários e sim concorrentes, né? E trabalhar isso é um desafio muito grande num mercado de trabalho com 4 mil advogados e advogadas, com 1,5% da população advogado e advogada, conseguir semear isso, que a advocacia entenda que ali ela precisa se fortificar como um todo, precisa se olhar enquanto colega e sabedores de que se um advogado cresce, toda a advocacia cresce junto. Ali nós temos possíveis parceiros, né, de trabalho, enfim, cada vez mais despertando a instituição, despertando que a advocacia tenha subespecialidades, né, novas áreas de atuação. A sociedade é muito dinâmica, então temos sim 4 mil advogados e advogadas, mas nós não precisamos ser famintos em olharmos para os colegas
colegas como uma concorrência, como adversários, e sim como estimular colegas. A união e o respeito. Exato, a união, o respeito e sabedores que a partir disso nós teremos muitas conquistas. Que isso é natural, intrínseco e acontece de uma forma muito mais organizada, nós conseguimos entregar muito mais para a advocacia como um todo. Então, é isso, olhar enquanto colega. Nós tivemos entregas importantes também para a advocacia na questão estrutural, né, de condições de trabalho. Como eu disse, muitas vezes esse período acabou fechando alguns escritórios, tirando condições dos colegas manterem as suas estruturas. Então, hoje nós temos dentro da OAB condições que os colegas façam seus atendimentos, utilizem dos computadores, utilizem as secretárias, marquem reuniões, né? Se quiserem de forma gratuita à disposição dos colegas, estamos ampliando ainda mais a nossa estrutura, terminando nosso 4º andar, fazendo entregas novamente. A sala da Justiça do Trabalho foi totalmente reformada, numa entrega para a advocacia com mais conforto, mais qualidade, para atender o cliente, poder se preparar para uma audiência. Agora, na nova Justiça Estadual, também estaremos fazendo essa entrega. A partir da semana que vem, nós já vamos estar montando esses móveis, fazendo uma entrega também para a advocacia, para dar condições de trabalho. Porque a instituição, além de se preocupar com a técnica, com a qualidade, né, trazendo sempre cursos, palestras, cursos de gestão, para que o advogado cada vez mais entenda que o escritório é um negócio e se torne cada vez mais empreendedor e aprenda a dividir, né, o seu dinheiro pessoal do dinheiro do escritório, fazendo uma gestão cada vez mais profissional. A OAB precisa sim também ajudar nessa questão de estrutura de trabalho e dar condições dignas para que possa fazer o atendimento dos seus clientes e desenvolver a sua atividade. Então, nós estamos fazendo muitas entregas para a advocacia como um todo, estamos fazendo muitas entregas para as comissões também, dando condições de trabalho, né? Oportunizando que tenham condições de desenvolver os projetos que vêm sendo pensados e articulados no âmbito das comissões aqui. E esses projetos, eles são fundamentais porque muitas vezes projetos nascem aqui em Santa Maria, nascem nas outras subseções do interior do estado também e acabam sendo encampados pela OAB do Rio Grande do Sul, pela OAB do Conselho Federal e viram legislação a nível nacional, como nós já tivemos mudança no nosso Código de Processo Civil, que surgiram com base na participação das comissões do interior do estado, que levaram essas construções. Então, além daquilo que a gente olha para a municipalidade, também a gente está frequentemente em contato com a seccional do Rio Grande do Sul, especialmente, né, levando as demandas, encampando, levando sugestões, criando procedimentos, criando alternativas de trabalho, buscando cada vez mais que venham recursos para o interior do estado para que se tenha uma distribuição melhor dos recursos provenientes da ordem, né? Agora, no final do ano, estaremos organizando um torneio também de pádel, a primeira vez, o primeiro torneio de pádel da OAB Santa Maria, que são ações de integração, né? Estamos realizando o nosso piquete da subseção, o galpão da OAB, numa confraternização mensal todo mês. Em setembro teremos um desfile, né? Depois também um almoço de confraternização, e são ações como essas que vão criando laços cada vez mais, nos olhando enquanto colega, crescendo, surgindo projetos também desses momentos culturais, desses momentos de confraternização também surgem projetos, né? Mostramos as nossas resignações, nosso inconformismo e a partir dali também ações práticas. Então, é com muita satisfação que nós temos muitas entregas para a advocacia, muitas entregas para a sociedade e esperamos nesse 1 ano e meio aí que nos falta de gestão conseguir entregar cada vez mais. Nesse ritmo, certamente, né? E é interessante e importante o respeito que vocês dispensam aos colegas de profissão, o reconhecimento pelo trabalho que eles estão desenvolvendo, e percebe-se também que essas comissões possuem um trabalho determinante, preponderante na organização de particulares demandas, né? Contribuindo especialmente com a evolução dos assuntos a serem resolvidos e norteados por vocês, gestores da OAB. Então, isso é muito importante, salientar esse reconhecimento a essas comissões. Perfeito. Né? E sabe que a comissão, só complementando, Giovana, acho que tem papéis fundamentais, porque as condições de trabalho, como eu disse, não é só, às vezes, o computador, né? Essa estrutura física que é tão importante, mas também dá condições para uma resolutividade mais rápida na seara administrativa. Por exemplo, através da nossa comissão de direito previdenciário, nós temos um posto de avançado junto ao INSS,
que é uma ferramenta disponível para a advocacia que trouxe uma celeridade para quem atua no âmbito previdenciário. Através da Comissão de Direito Tributário Empresarial, nós estamos criando um posto avançado de atendimento junto à Receita Federal, que também vai trazer uma celeridade, um canal específico de atendimento para a advocacia. Então, a questão da CAP total de atendimento ao advogado e advogado, também criamos um canal exclusivo de atendimento para a advocacia, para que não se confunda com os demais. Tudo isso são condições de trabalho que passam pela construção de cada comissão, né, que trabalha naquele nicho específico, identificar, ver quais são os problemas, trazer as soluções para que a gente possa dar ferramenta de que a advocacia seja cada vez mais célere, né, como grande auxiliar e grande fomentadora da prestação jurisdicional. Excelente. E de que forma a OAB Santa Maria tem se posicionado com as pautas da sociedade, a exemplo da equidade racial e de gênero? Na verdade, nós começamos um trabalho interno, né, a respeito das cotas de gênero e cotas raciais. A OAB é exemplo disso, inclusive a partir de algumas decisões tomadas no âmbito administrativo da OAB, se inspirou diversos concursos a nível de Brasil e modelo de gestão nesse sentido. A OAB tem como princípio ter, dentro da sua representatividade, ser espelho da sociedade, né? Então, tudo que nós esperamos da representação institucional é uma representação mais plural, né? Nós tivemos o projeto Valentina dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção do Rio Grande do Sul, que num primeiro momento estabeleceu cotas para as mulheres no período eleitoral, sem ser nessa última eleição, na anterior, de 30%. Nessa última eleição, esse projeto Valentina, ele trouxe a paridade de 50%, e não é nenhum tipo de concessão, né, para a mulher advogada, mas sim um reflexo daquilo que nós temos. Hoje nós temos nos quadros da instituição 50% de homens e 50% de mulheres, um pouquinho mais de mulheres atualmente no âmbito do Rio Grande do Sul, 50, alguma coisa, 49, alguma coisa, mas então é um retrato daquilo que a gente tem dentro da instituição. E as cotas raciais da mesma forma, né? Nós precisamos ter uma representatividade dentro da nossa instituição, dentro daquilo que a gente, do nosso trabalho, enfim, que tenham condições de trabalho, oportunidades de trabalho, né? Se nós falarmos aí da mulher preta, nós estamos falando da parte mais sensível da nossa sociedade, enfim, em grau de dificuldade, enfim, não sei o que estou dizendo, são estudos, é a ciência que fala a respeito da vulnerabilidade da mulher preta. Então, nós termos essa questão da cota racial e da paridade de gênero institucionalmente, ela é muito importante. E essa extensão para a sociedade, ela vem fomentada através das comissões, né? Daquilo da busca, a nossa comissão da mulher, a advogada, ela é extremamente atuante, entendedora de que ela não precisa só fazer a diferença na vida das mulheres advogadas e de conquistas especiais para a advogada, mas sim fazer a diferença cada vez mais na sociedade como um todo, através de políticas públicas. A nossa Comissão da Igualdade Racial recebeu, inclusive, uma distinção, um prêmio junto à nossa Câmara Municipal de Vereadores pela atuação por projetos de lei, também entendedora de que a atuação não é só no âmbito da subseção, mas que precisa fazer uma entrega para a comunidade com políticas públicas. Então foi a nossa Comissão de Igualdade Racial que apresentou um projeto que obrigou o Legislativo a contratar um percentual mínimo de estagiários dentro das cotas raciais, dando uma primeira oportunidade, né, para pretos e pardos ingressarem no serviço público municipal, seja na condição de estagiário. Então, dar condições de trabalho para isso, fazer essas entregas para a sociedade são fundamentais, tanto no serviço de casa, a gente diz assim, né, na nossa tarefa ali administrativa, de termos isso como exemplo à sociedade, quanto nas entregas que a gente faz através das nossas comissões. E a importância de não simplesmente exigir e buscar que outros, por exemplo, que a Câmara de Vereadores também abrace essa ideia. A OAB, ela começou internamente a essas questões, né? Para além disso, nós temos as comissões que são bastante atuantes e bastante atentas a todo e qualquer problema que ela encontre na sociedade, que tenha esses temas que são tão importantes e que precisam ser debatidos, precisam ser conversados, precisam ser para que a gente consiga romper, né, de vez com uma sociedade que, por vezes, acaba trazendo uma série de problemas que a gente, por vezes, pensa que já tinha superado, já tinha visto isso de uma forma diferente. Então, a OAB, ela traz esses debates para dentro da instituição, ela está aberta a discutir com a própria sociedade essas questões. E isso tudo entra, Giovana, é importante trazer isso tudo entra nesse nosso projeto que nós temos, que acho que é um dos grandes projetos que a gente propôs,
doutora Juliane, que é exatamente ir para as escolas falar de uma Constituição, e de uma Constituição que é cidadã. E é cidadã por quê? Porque traz essas situações que a gente fomenta que a OAB esteja presente, uma Constituição que se apresenta como uma Constituição madura após um período bastante triste da história do Brasil, e a OAB, pelos seus advogados, de uma forma voluntária, irem para a praça, irem para as escolas explicar a importância disso tudo. E além permite, doutor Leonardo, além dessa função social, né, dessa entrega para a sociedade, falarmos sobre a Constituição e a OAB estar à frente desse projeto é uma valorização imprescindível da advocacia, porque essa palavra a respeito de constitucionalidade, daquilo que está estabelecido, decisões judiciais, ela tem que ser devolvida cada vez mais ao técnico, a quem estudou, a quem está preparado para debater, para enfrentar essas questões, né? Hoje nós temos doutores de tudo, entendedores de tudo, e essa palavra técnica a respeito de Constituição, de legislação, de decisão judicial, ela tem que ser cada vez mais respeitada no âmbito da advocacia e valorizada através do técnico, do profissional. Então temos duas utilidades, além de uma entrega social muito importante, de uma semente para as novas gerações, nós temos esse serviço de valorização da advocacia. Perfeito. E a promoção da justiça social e racial, garantir a equidade de gêneros, combate à homofobia, apoio à comunidade LGBTQIA+. A PN a mais hoje já temos. Já temos, exato, bem lembrado. São temas basilares, né, que devem ser pautados pela OAB com transversalidade, né, com certeza. E que bom que a OAB Santa Maria se preocupa em abordá-las, né? Certamente aqui foram citadas algumas problemáticas que estão sendo resolvidas e chamando a solução para elas, né? Para que a sociedade, então, se torne mais igualitária, né? É importante esse posicionamento de vocês. E é bem importante, Ana, porque às vezes acontecem algumas questões assim, por exemplo, aconteceu uma determinada situação na sociedade e as pessoas elas mandam e-mail para a OAB, pedindo para a OAB a gente ver determinada situação, intervir em algum momento. Só que, claro, a OAB ela não tem como sua finalidade prestar um serviço que muitas vezes é da Polícia Civil, muitas vezes é do Ministério Público. Sim. Mas quando essas não instituições... Não é o órgão competente. Não é o órgão competente, mas o que mostra isso é que as pessoas vão para a OAB porque elas sabem que a OAB discute esses temas e é preocupada com a sociedade em relação a isso. Então o que a gente tem feito muitas vezes é orientar que busque, obviamente, a polícia. Muitas vezes a gente até mesmo leva esse problema para que a comissão que de determinado assunto ela dê andamento à análise de como é que esse procedimento foi encaminhado, mas isso demonstra algo que a gente não pode perder de vista. As pessoas olham para a OAB e sabem que ali ela tem um auxílio, enfim, tem um lugar onde essas pautas são debatidas. Tem credibilidade, né? Confiança e a percepção de que as ações estão acontecendo, né, em prol da sociedade. E como marca da sua gestão, que legado vocês buscam deixar para a advocacia santamariense, tendo em vista que temos atualmente mais de 4.000 advogados, né, inscritos na ordem em Santa Maria? Como dissemos anteriormente, né, o nosso maior legado são, acho que todas essas sementes que a gente quer plantar para o futuro, para além dessa gestão, tudo aquilo que transpassa. Hoje estou presidente, o doutor Leonardo está vice-presidente, mas muito mais do que pessoas que compõem a gestão nesse momento, a gente quer deixar culturalmente, né, uma instituição cada vez mais fortalecida, que os colegas sejam cada vez mais uma classe mais unida. Falamos isso numa das questões anteriores, enfim, das conquistas que a gente consegue entregar para a advocacia e para a sociedade. Então, nós termos cada vez mais uma sociedade fortalecida pelo exercício da advocacia, ela é fundamental. Então, essas conquistas que nós vemos entregando, elas passam por todas essas questões de olharmos, né, nos olharmos enquanto colegas, de nos respeitarmos, de mais do que isso, de esse sentimento de pertencimento, de vir até a instituição. Nós tínhamos culturalmente os colegas muito afastados da gestão, não participavam muito da OAB, e quando a gente fala esses números, esses 25%, né, representa muito. Eu e o doutor Leonardo, nós ingressamos na OAB no mesmo período, através da Comissão da Jovem Advocacia, há uma década e pouquinho atrás, e nós tínhamos 2 comissões no âmbito da OAB, e essas 2 comissões não representavam 20 e poucas pessoas. No máximo nós tínhamos isso, e já tínhamos quase 2.000 advogados em Santa Maria.
Então, hoje nós conseguimos ter esse número, 1.000 colegas dentro do âmbito da subseção participando, discutindo todas essas questões fundamentais dentro da sociedade. Pensando a OAB. Pensando a OAB, vivendo, trazendo as suas resignações, os seus inconformismos, modificando, tirando do seu tempo, da sua vida pessoal, dos seus escritórios, da sua família, do seu lazer, de não fazer nada, dedicando porque acreditam, confiam na instituição. São sabedores de que ali vão ter condições, oportunidade de desenvolver os seus projetos, de fazer uma entrega para uma advocacia melhor e para uma sociedade melhor. Então, essa confiança na OAB, no sistema, nesse fortalecimento, quando a gente fala também 91 anos de história da OAB Santa Maria, isso muito nos honra e muito nos orgulha, não pela longevidade, mas pela qualidade dos serviços prestados, pelo que esses 91 anos contam da história da advocacia santamariense, na construção da municipalidade, na construção da história do Rio Grande do Sul. Temos projetos importantíssimos que estão sendo entregues. Por exemplo, podemos citar um que eu sempre falo nas nossas entregas de credenciais, aos nossos novos colegas e colegas, novos e novas colegas que recebem as suas credenciais, a grandeza dos trabalhos institucionais que são, por exemplo, nós temos uma discussão hoje no âmbito judicial que surgiu no interior do estado através do debate técnico das comissões a respeito da dívida do estado do Rio Grande do Sul, uma dívida histórica que foi contraída por 7 bilhões de reais na época. Em 2012, nós já tínhamos pago 39 bilhões de reais, éramos devedores de mais 70 bilhões de reais, e a OAB, através do âmbito da sua competência técnica, das suas comissões, estudou o tema. Pelo modelo contratado, então, chegou a duas metodologias de estudo, onde ou 80% da dívida do estado do Rio Grande do Sul já teria sido quitada, ou 100%, dependendo da interpretação da divergência de cláusulas do modelo de contratação. Pois a OAB, repito, de graça, sem custar R$1 a ninguém, num trabalho cidadão voluntário, ingressou com uma demanda judicial, que ficou por muito tempo se discutindo a competência dessa ação, e que no ano passado, no ano de 2022, nós tivemos uma perícia judicial que constatou que a OAB tem razão. Então, nós não sabemos ainda o resultado útil desse processo, porque depende de uma decisão judicial, mas nós sabemos o peso de uma perícia que constata que aquele estudo técnico ele tem razão, tem plausibilidade, E nós podemos ter, por obra e graça de um trabalho da OAB do Rio Grande do Sul, de graça, quitada talvez a dívida do estado do Rio Grande do Sul, num ganho incalculável para as futuras gerações, para a advocacia, para a cidadania. Então é esse o legado, é essa inspiração que a gente quer deixar para os nossos colegas, para a sociedade, de que a gente tem que vir participar da instituição. É importante a crítica, é importante a resignação, é importante o inconformismo, mas é importante que você traga para dentro da instituição. Porque só através da OAB como um todo que a gente vai conseguir mudar a realidade da advocacia, a realidade da nossa sociedade, conseguir fazer entregas. É trazendo para dentro da nossa instituição aquilo que nos indigna, que nós somos sabedores das nossas dificuldades, aquilo que a gente pode melhorar dentro da nossa profissão, que nós vamos poder conseguir trazer entregas maiores. Então a gente quer que nenhum advogado, nenhuma advogada saia dessa gestão sem saber que ele pode contar com a OAB, que ele vai ter dentro da OAB pelo menos condições de desenvolver os seus projetos, que nós vamos tentar. Nós não garantimos a entrega, mas nós garantimos, nós temos o compromisso de tentarmos fazer o melhor para fazer aquela entrega para a advocacia, de fazer aquela entrega para a sociedade. Toda a advocacia santamariense tem que saber, até ao final da nossa gestão, já tem que estar sabendo agora que pode contar conosco indistintamente para todas as demandas da advocacia e da sociedade. Eu acho que é isso, além de conquistas materiais, de entregas, é esse espírito de deixar de legado como inspiração para os nossos colegas, enfim, que daqui a pouco vão estar ocupando os nossos lugares, que vão ser os novos diretores, os novos presidentes de comissões, que vão estar ocupando os espaços de debate dentro do âmbito municipal, sabedores da altura, da grandeza e da responsabilidade que é a OAB Santa Maria. Uma advocacia fortalecida. Exatamente. Você quer complementar? Não, acho que a doutora Juliana falou exatamente isso, é a união da advocacia, é o advogado saber que a OAB não é uma instituição distante dele, A gente tem dito isso, uma coisa é o advogado sozinho, outra coisa é a OAB. E a gente está, e é uma das nossas grandes propostas, utilizar a força institucional para defender o advogado. Mas isso só vai ter força e só vamos conseguir avançar nessas situações se o advogado compreender a importância dele dentro da OAB. A OAB só é essa instituição forte, só é essa instituição respeitada, só é essa instituição que faz isso que a doutora Juliane falou, em razão dos advogados e das advogadas.
no cenário atual, respeito às prerrogativas profissionais, a valorização constante da profissão contribuem para que tenhamos advogados cada vez mais qualificados para seus clientes. Um belo legado. O Jornal Edição Especial faz um breve intervalo, hoje homenageando o mês do advogado, com destaque para a atuação da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Maria, doutora Juliane Miller Corp, e do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, doutor Leonardo Sagrilo Santiago. Volto em instantes. Você está assistindo Giornale Giovana Felice, edição especial. Apoio: Prefeitura Municipal de Santa Maria. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Rede de Postos Aires. Há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial.